Bom dia, tudo bem? Quem está dormindo, diga amém. Quase que eu peguei alguns ainda. Irmãos, eu quero externar minha gratidão de estar com os irmãos mais uma vez, mas eu queria que você soubesse que eu sempre tenho crise quando eu venho aqui. Primeiro que eu sempre organizo algo e chego aqui, nunca é o que eu queria falar. Mas eu preciso ser fiel ao apontamento do Espírito, amém? Amém? Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, por favor, e abrisse em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Quem não me conhece, eu sou o Gil Berlan, tenho 31 anos, até fevereiro. Depois disso eu fico um pouco mais velho. Eu sou casado com a Joyce, minha esposa, não preciso olhar, mas ela está ali. Há 7 anos de casados, meu amigo Ronaldo está ali também. E é um prazer estar com os irmãos aqui de verdade. Amém, irmãos? Todos acharam? Romanos 1, 16 diz assim: pois não me envergonho do quê? Do Evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação. Amém? Amém? O Evangelho, ele não tem poder, ele é poder, amém? O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Alguém está comigo ainda? Pai, nós te agradecemos pela sua bendita presença, nós te agradecemos pela sua palavra, por esse culto, por essa manhã, pelo dom da vida, Senhor. Obrigado por podermos mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, podendo juntos, de forma coletiva, oferecer um culto ao Senhor, poder ser grato a tudo que o Senhor tem nos feito, poder honrar a sua presença. Agora nós te pedimos, Senhor, fale conosco através da sua palavra, dá-nos entendimento à luz das Escrituras, nos conceda clareza diante da sua palavra e que haja, em nome de Jesus, entendimento para que, ao entender, a nossa vida seja modelada pelo entendimento que o Teu Espírito trará ao nosso Espírito. Por isso nós oramos sobre Salmos 119, versículo 18. Desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço que o Espírito Santo me ajude a colocar o que eu preciso falar aqui diante dos irmãos, e se eu falhar, que ele traduza ao seu espírito da forma que você precisa compreender a palavra nessa manhã. Amém? Amém. Paulo, o apóstolo Paulo, nos comunica uma palavra em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, dizendo que o Evangelho é poder de Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho, ele é uma boa notícia, por isso que esse Evangelho, ele precisa de um qualificativo, porque senão ele se torna vago, porque a palavra Evangelho era uma palavra comum nos dias de Paulo. Então, quando falamos sobre Evangelho, nós vamos entender que o Evangelho precisa de um qualificativo. Vou dar um exemplo para você. Nós vamos ver pelo menos aí 7 palavras que vão apontar após a palavra Evangelho, que vão acrescentar, não acrescentar o Evangelho, mas um qualificativo. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, o Evangelho da Graça, que eu acho que vocês conhecem, sim ou não? O Evangelho do Reino, amém? Apocalipse vai tratar sobre o Evangelho eterno. Você vai ver o Evangelho de Deus. Você vai ver alguns qualificativos. Por quê? Porque senão a boa notícia se tornará vaga. Exemplo, falar que o Messi vai vir para o Vasco é uma boa notícia? Sim ou não, gente? Falar que o Jesus volta para o Flamengo é uma boa notícia para o Flamengo? Sim ou não? Alguém está desempregado, alguém consegue uma vaga de emprego, é uma boa notícia? Tudo isso é o Evangelho? Não, é uma boa notícia. Por isso que Jesus, ao pregar, ele trazia o conceito da boa notícia que ele iria dizer. Então ele pregava o Evangelho do reino de Deus. Então Jesus estava pregando a boa notícia do reino de Deus. Paulo pregava a boa notícia do reino, Paulo pregava a boa notícia da graça.
Então, há uma boa notícia sendo anunciada, e essa boa notícia, ela é poder de Deus para a salvação. Então, eu queria começar nessa manhã falando com vocês sobre 3 aspectos relacionados ao nosso desenvolvimento em Cristo. O primeiro deles é o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, que diz: mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar ou em nosso favor quando ainda éramos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de desenvolver com você é entender que Cristo morreu por nós. Amém? Amém? Essa é a primeira fase na vida de qualquer pessoa. Como assim? Seja você cristão ou não, seja você alguém inserido na família de Deus ou não, dentro dos princípios bíblicos, o primeiro ponto que todo mundo precisa entender, ou a grande maioria já entendeu, é que Cristo morreu por nós. Quantos já sabem disso? Essa é a primeira fase dentre um processo para a nossa jornada espiritual. A grande verdade, ou a grande revelação, é que Jesus morreu por nós, mas isso aponta para a salvação, para o evangelho da graça. Isso aponta para o que diz respeito à oportunidade de ter um entendimento real do sacrifício de Jesus na cruz e como isso afeta a minha vida, como o texto que nós lemos, nos transportando do império das trevas e nos conduzindo para o reino do Filho do seu amor. Agora, Gil, como isso se dá? Isso se dá porque em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 7, a Bíblia diz que houve um mal mais terrível do que o Covid, um mal chamado pecado que entra na terra. E o pecado, ele afasta o homem de Deus, afasta o ser humano de Deus. A humanidade se torna inimiga de Deus, a humanidade se torna alguém afastada de Deus. Isaías 59, 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram porque Adão pecou, todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. O pecado é a única coisa que separou na história o homem da comunhão com Deus. O pecado não tem poder de anular o amor de Deus sobre nós. Por isso não me importa se você está aí bonitinho, se você é um crente legalzinho, se você está envolvido na obra de Deus, se você é pastor, se você é padre, se você é espírita, se você alopra aí viver uma vida de pecado. Tudo isso não vai deixar Deus te amando mais ou amando você um pouco menos. Porque Deus nos ama independente do que fazemos. Alguém está comigo? Deus nos ama e ponto. Gil, então o pecado nos separa de quê? Nos separa da comunhão. Mas existe uma boa notícia. E qual é a boa notícia? É que a boa notícia é Jesus, amém? Amém? A boa notícia é Cristo. E que boa notícia é essa? A boa notícia é entender que um homem, no mesmo cenário de Gênesis 3, quando o pecado entra no cenário, um apontamento, que é o que chamamos de o proto-evangelho, é anunciado. Gênesis 3, a Bíblia então vai dizer que Deus, sentenciando a serpente, declarando sentença sobre o homem, sobre a mulher, ele vira para a figura da serpente ali, que naquela situação estava apontando para Satanás, e ele libera uma palavra dizendo: mas da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. Preste atenção, ali é a primeira vez, não aparece a palavra evangelho, mas é a primeira vez que o proto-evangelho aparece, é a primeira vez que o início de uma boa notícia é dada. Agora, o que eu queria que você entendesse é que quem recebeu a primeira vez o evangelho não recebeu ele como uma boa notícia. Sabe por quê?
Porque Deus está anunciando para Satanás uma boa notícia. E Satanás era esperto, ele sabia que se ele falou, ele iria cumprir. Então, essa semente da mulher, lá na frente, nasce. O seu nome é Jesus. Jesus, então, é levado à cruz. E na cruz há a maior expressão de amor que a humanidade já viu. Por mais que você ame a sua esposa, seu marido, e você já tenha tentado dar um presentão, você nunca vai chegar à prova de amor que Jesus demonstrou por mim e por você. Romanos 5,8, Deus provou o seu amor para conosco. Porque a maior expressão de amor da história não foi em aniquilar o inimigo, foi se entregar ao inimigo, para que você pudesse ser justificado através do seu sacrifício. Alguém está comigo ainda? Você conhece isso, você entende isso? Amém. Então, Jesus morre ou se entrega à morte 3 dias depois. A boa notícia da crucificação é saber que quem foi crucificado, 3 dias depois, ele apareceu vivo, ele ressuscitou. Amém? Amém? Se não houvesse a ressurreição, não tinha sentido a cruz, mas glória a Deus, ele está vivo. E nesse exato momento tem um judeu de 33 anos sentado num trono lá nas regiões celestiais. E um dia você vai ver ele. Amém? Alguém tem esperança? Essa é a nossa bendita esperança. Isso é o que nós precisamos saber. É o evangelho da graça, da salvação. E nós não precisamos fazer absolutamente nada para ser salvo, a não ser reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque o que Ele fez na cruz é o suficiente para te salvar e para me salvar. Amém? Efésios 2:8 diz que a salvação é um dom de Deus e nós somos salvos ou podemos adquirir esse dom de Deus pela graça. Amém? Então a salvação é pela graça. O que a salvação custou para mim e para você? Nada. Essa é uma boa notícia. Amém, irmãos? Então os nossos pecados foram perdoados, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Agora que somos salvos em Cristo Jesus e a salvação não nos custou nada, preste atenção nisso. Um dia eu estava em casa, eu trabalhava na Barra da Tijuca, numa escola, e eu acordava às 4:30 da manhã, saía de casa às 5, há mais de 3 anos e meio nessa rotina de segunda a sexta. Um belo dia, numa quinta-feira, estava no Norte Shopping jogando boliche, com a minha esposa, minha sogra, família, e então um amigo que trabalhava comigo, morava lá onde eu moro, me ligou e disse: Gil, vamos de moto amanhã? Eu falei, vamos. Ele disse, que horas a gente sai? Eu saía sempre de casa às 5 para pegar ônibus, eu disse, vamos 5:40. Fui para casa, dormi 5:37 da manhã, não esqueço nunca, estava escovando o dente, ouvi ele buzinando, fui na janela, pedi para ele esperar, voltei para o banheiro. Quando eu chego no banheiro, eu ouço muitos tiros. Nas ruas de trás, pelo vasculhante, eu ouvi. Eu voltei para a cozinha, peguei a chave da porta, fui na janela, falei, coloca a moto sobre a calçada e sobe, que isso deve ser operação policial. Joguei minha chave, ele subiu. Eu moro no 3º andar. Enquanto ele subiu, eu abri a porta, ele entrou, voltei para o banheiro, ele foi para a janela. Quando ele vai para a janela, ele volta. Ele me chama de chefe. Ele fala, chefe, eu tenho um menino baleado aqui embaixo. Olhei na janela, vi, reconheci o menino, já teve uma caminhada na igreja com a gente, cresceu junto com a gente, mas infelizmente estava vivendo uma vida afastada de Deus, uma vida que entristecia a Deus. Então eu acordei a Joyce, vi aquela situação, desci, comecei a conversar com ele, tentei arrumar carro para socorrer, mas estava tendo o início de uma incursão policial, muitos tiros acontecendo. Eu comecei a conversar com ele, devemos ter ficado ali uma base de 5 minutos, conversando com ele. Percebi um tiro no braço dele, ele falou que tomou 2 tiros, quem conhece um pouco, foi quartel, entende um pouco, tomou 2 tiros de 7,62. Amarrei uma blusa no braço dele, conversando com ele, ele roncava, saiu um ronco estranho. E eu, sem entender nada, levantei a blusa dele. Quando levantei a blusa dele, ele tinha tomado um nessa região, que perfurou o pulmão, e ele faleceu por isso. Nessa conversa,
ele tentou tirar os cordões de ouro que ele estava e disse assim, leva. Eu falei assim, cara, eu não quero ouro. Eu quero que você entregue o seu coração para Jesus. Ele disse, mas eu não estou conseguindo. Eu falei, me dá suas mãos, vamos orar. Quando ele me deu as mãos, sentado na calçada, e ele foi começar a orar, e eu ia começar a orar, ele começou a orar pedindo perdão pelos pecados dele e começou a chorar. Enquanto ele orava, eu deixei ele orar, ele ficou ali orando. E é meio estranho compartilhar isso, que eu não sei muito explicar e espero que você me entenda. É como se tudo parasse, como se, tipo, sabe parada de filme? Tipo isso. Parece que não tinha mais tiro, que os policiais não estavam entrando, não tinha mais nada. E ele toma aquela decisão, faz a oração dele, se arrepende dos pecados dele, depois eu oro por ele, ele confessa Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E todo o cenário, a partir desse momento, o semblante dele mudou. Ele na hora, ele estava agoniado para tentar de alguma forma lutando pela vida dele, ele deita na calçada. Eu olhei para ele e disse, mano, eu preciso subir. Os tiros estão muito perto, os policiais estão se aproximando. E se eles chegarem aqui, não tem como dizer que eu sou crente, até porque sem camisa, descalço, todo sujo de sangue que estou mexendo em você, eu preciso subir. Foi o tempo de subir 3 levadas de escada, os policiais do BOP chegaram embaixo e aquele jovem ali mesmo faleceu. Filho único, 26 anos, pai de um menino de 9, dormia na cama com a mãe. Sexta-feira à noite, enterro sábado, domingo eu vou na casa da mãe, a mãe está destruída. Vou falar do plano de salvação para a família. E quando eu falei para a mãe da história, de que aos 45 do segundo tempo, um jovem de 26 anos, vivendo uma vida tortuosa diante de Deus, mas aos 45 do segundo tempo, se arrependeu dos seus pecados e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que esse menino fez para ser salvo? Ele deu um dízimo? Ele foi batizado? Ele foi para um culto? Não. Porque não é sobre as nossas obras, é sobre o que Jesus fez. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para você ser salvo não vai custar nada a você, mas para você viver como um salvo vai te custar tudo. Lucas 14 vai nos apresentar o discipulado, e esse discipulado vai requerer de nós o abandono de tudo. Amém? Então eu sou um perdido, vamos começar aqui, eu sou perdido. Encontrei Cristo, eu sou salvo. O que eu fiz para isso? Nada. Mas e agora para viver como um salvo? Isso vai me custar tudo. E aí chegamos à segunda fase dessa palavra. Qual fase? A fase que está em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Quem vive em mim? Então preste atenção, a primeira fase dessa palavra é nós precisarmos entender que a salvação é de graça, é pela graça, é obra de Cristo. Mas essa segunda fase é entender que o Deus que me salvou, Ele não deseja que eu me acomode somente em ser salvo. A segunda etapa é entender que existe um Deus que está muito afim de te esticar nesse tempo. Porque o Deus que me salva, agora Ele vem morar através do seu Espírito em mim. Então Cristo vive em... Isso muda totalmente o cenário. Por quê? Porque o Deus que me salva é o Deus que através do seu Espírito Ele vem morar em mim. E é essa revelação que nós precisamos entrar nesses dias. Que revelação? Entender que não é tipo abaixar o nível quando nós nos contentamos apenas em ser salvos. Porque ser salvo é a primeira etapa em uma jornada espiritual. E qual é a segunda etapa? A segunda etapa é entender que o Cristo que me salvou, que morreu por mim, agora Ele vive em mim. Paulo teve essa revelação ao declarar, Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em mim? Porque eu já fui crucificado com Ele.
O que isso significa? Significa que quando eu entendo a revelação da cruz, quando eu morro para o pecado, quando eu morro em Cristo, eu passo a ter Cristo vivendo em mim. Deixa eu tentar ser mais específico nisso. Quando eu perco a minha vida, ao entregar a minha vida em Cristo, Cristo encontra um lugar em mim para viver. E isso mexe totalmente com a estrutura da minha vida. Por quê? Porque quando Cristo vive em mim, Cristo se move através de mim. Cristo toca através de mim. Cristo abraça através de mim. Cristo doa através de mim. Cristo cura através de mim. Cristo desliga pessoas do império das trevas e liga pessoas à realidade do seu reino. Alguém está entendendo isso aqui? Gil, o que isso significa? Significa que nós precisamos avançar em nossa jornada e entender que agora que nós já fomos salvos pelo sacrifício de Cristo, Cristo está nos convidando a darmos passos em direção a Ele viver em nós. Alguém está comigo? Gil, o que isso significa? Isso significa que nós precisamos ser conscientes que já não sou eu mais quem vivo. E se não sou eu mais que vivo, e Cristo vive em mim, eu não tenho mais direito de escolha. Vai parecer estranho, mas entenda isso no seu espírito. É como se você tivesse o seu livre-arbítrio, amém? E você devolvesse isso para Deus. Porque o morto tem direito de escolha? Você tem direito de escolha se Cristo ainda não vive. Se você está vivo, você escolhe o que você quer fazer, mas se Cristo opera em você, se Cristo foi formado em você, você vive debaixo do princípio de João 3:8. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Se você é nascido do Espírito, agora existe um Espírito que governa a sua vida. E o Espírito chama-se Espírito Santo. E ele vai começar a levar você para onde o coração de Deus deseja ir. Alguém está comigo nisso? Então deixa eu tentar ser claro. O primeiro ponto, Cristo morreu por nós. Isso aponta para a salvação. Gil, agora eu sou salvo. Agora que você é salvo, o que você precisa entender é que o Cristo que te salvou, agora Ele vive em você. E o fato de Cristo viver em você, você vai precisar andar como Ele andou. Você vai precisar estar enquadrado dentro de Filipenses capítulo 2, que diz que devemos andar de forma digna diante do Senhor. Alguém está comigo ainda? O Cristo morreu por mim é uma revelação inicial, mas o Cristo vive em mim, vai mexer com toda a nossa estrutura. O convite de Jesus em Lucas 9, versículo 23 e 24 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome o que mesmo? Depois do tome está escrito o quê? Diariamente a sua, e depois? Então não tem como seguir antes de tomar a cruz. E diariamente você vai ter que escolher se você governa a sua vida ou se você vai deixar Cristo viver através de você. Alguém está comigo? Então, Gil, o que você está querendo dizer com isso? O que eu quero que você entenda é que por mais profundo que você já tenha ido em Deus, ainda existe um lugar mais profundo. Eu vim aqui hoje para arrancar alguém do comodismo.
alguém de ter estacionado na salvação. Preste atenção, eu não estou diminuindo a salvação, amém, irmãos? A salvação é uma dádiva, é um dom, amém? Glória a Deus por isso. Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, você pode hoje tomar essa decisão e começar a andar tendo a alegria da salvação em você, amém, irmãos? Amém? Então, o que eu queria compartilhar com isso é que você precisa entender hoje que Cristo vive em nós. E quando eu entendo que Cristo vive em mim, isso vai começar a desenvolver vocação, isso vai começar a ativar dons, isso vai começar a me conduzir por um lugar de desenvolver aquilo que Cristo deseja realizar através de mim. Por isso que às vezes nós encontramos pessoas com crises de identidades e crise de vocação, né? As crises existenciais da vida. A pessoa olha para tudo na igreja e diz, eu não sei cantar. Se eu pegar o microfone, pelo menos uns 3 paralíticos levantam. De raiva, mas levantam. Pregar, não dá. Falei que foi Eliseu que subiu na figueira. Não dá para mim. A pessoa vai olhando para o ministério, não dá. Aí ela começa a se frustrar por não se encontrar em um lugar. Mas não são esses lugares que vão definir quem você é. É quem você é em Deus que vai definir quem você é. Quando Pedro tem a revelação, tu és o Cristo, Jesus falou, agora deixa eu dizer quem você é, e tu és Pedro. Alguém está entendendo isso? Então você não vai descobrir quem você é antes de você entender quem Ele é. Então, a revelação da salvação é incrível, mas precisamos continuar avançando. Cristo agora vive em nós. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu preciso começar a entender que se Cristo deseja ir aos hospitais, Cristo vai ir através de quem? Oi? Dos irmãos capelãos. Não, através de você. Os capelões também. Jesus deseja visitar uma família. Ele vai através de quem? Você está entendendo isso? O ser salvo é uma beleza, irmão. Você senta, você ouve, glória a Deus, aleluia, canta os louvores, né? Ceia. É um momento incrível, mas não é só isso. Para a vida da igreja, para o coletivo, Jesus também deseja contar com você, para que outros alcancem o que você alcançou. Amém. Existem outras famílias que precisam também conhecer o poder do Evangelho. E sabe quem recebeu a dádiva de ser o portador dessa mensagem? Você. A Bíblia diz que os anjos gostariam de exercer esse ministério, e Deus concedeu a mim, concedeu a você, a oportunidade de sermos portadores de uma boa notícia, o Evangelho, que é poder de Deus. E Paulo enche o coração de alegria para dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Amém? Amém de verdade? Então, eu preciso que você esteja hoje disposto e disponível a avançar no que diz respeito aos processos da nossa vida ou da nossa jornada espiritual. Quantos são salvos aqui pela graça? Amém. Agora, quantos estão dispostos a deixar Cristo viver em você? Não foi a mesma quantidade de mãos, não. Se você deixar Cristo viver, se você deixar, se permitir ser crucificado e começar a entregar de fato o controle nas mãos de Deus, mas não é para entregar o controle nas mãos de Deus e quando nada estiver acontecendo, você pedir o controle de volta. É para entregar de fato nas mãos de Deus e falar, Deus, eu quero ser crucificado diariamente contigo, vamos lá. É isso que eu quero. E isso não é uma garantia de que você não vai passar por nada na vida. Amém? Amém? Isso não significa que você não vai passar por tempestades, por dificuldades, por lutas. Isso só significa que em meio a todas essas coisas, Cristo está contigo. Amém? Mas isso não muda
Isso não significa que Cristo vai te dar uma bolha que você vai estar isento de passar por situações difíceis. Filho de Deus e foi crucificado. Amém? Por isso que nós precisamos entrar em um processo de sermos filhos maduros. Romanos 8 vai tratar muito disso, mas do 14 ali em diante, mas em João capítulo de número 1, versículo 12, diz que, pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra filhos, tanto em Romanos 8, como também em João capítulo 1, versículo 12, a palavra filho do grego é a palavra para teknon, e teknon é a palavra para um recém-nascido, um bebê. Então, nós já acredito que você saiba que toda a humanidade não é filho de Deus, amém? Filho de Deus são todos aqueles que estão dentro de João 1,12, pois todos quantos o receberam, quantos já receberam Jesus? Então, deu-lhes o poder, nós lemos em Colossenses aqui capítulo 1, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, nós éramos inimigos de Deus, pelo recebimento de Jesus, fomos feitos amigos de Deus, fomos participantes da família de Deus, e por termos nascido de novo, nós somos um filho teknon, amém? Um bebê. Mas a Bíblia também diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, que a ardente expectativa da criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Que filhos que Romanos está declarando, ou Paulo está declarando que a criação está aguardando? A palavra filhos ali não é teknon do grego. A palavra filhos ali é ruios ou ruiós. O que isso significa? Significa filhos maduros. O que a criação está aguardando não é um bando de bebê espiritual, mas é filhos maduros. A pergunta que eu gostaria de fazer é: para qual finalidade o Espírito Santo te conduz desde o seu nascimento espiritual até uma trajetória dentre vários processos em que o Espírito vai te conduzindo para que você alcance maturidade? Qual a finalidade da maturidade? Qual o propósito que Deus tem em amadurecer os seus filhos? Por isso se cria-se escolas, por isso se cria-se escola bíblica dominical, por isso tem seminários. Para qual finalidade? Para ser um dos meios de cooperar para o seu desenvolvimento e o seu amadurecimento. Mas a verdade é que o Espírito te pega, um bebê espiritual, e começa a te conduzir em uma trajetória para que você se torne alguém maduro no seu reino. Por que maduro? Porque Deus deseja amadurecer você. Para qual finalidade Deus deseja te conduzir para o nível da maturidade? Porque Deus está à procura de filhos maduros, porque a criação está gemendo, sofrendo, com dores de parto, gritando, clamando, para que os filhos de Deus, os filhos maduros se levantem. E aqui eu gostaria de entregar uma palavra para você. Esse é o momento que você disfarça, vai beber uma água agora, ou vai no banheiro, só para não ouvir, porque depois que você ouvir, você vai se tornar responsável por essa palavra e Deus não vai te levar mais de forma ignorante. Amém? Então você pode ir, quem quiser agora. Quem estava querendo ir está assim, que droga, agora eu não posso sair. Mas por favor, entenda isso. A finalidade de Deus desejar que os seus filhos amadureçam é porque Deus deseja nos sacrificar por uma causa. Deixando a palavra mais pesada, Deus deseja te matar por uma causa. Gil, calma aí. Quer dizer então que o sacrifício de Jesus não é suficiente? Claro que é. Ele não quer te matar para o teu sangue ter mais valor do que o de Jesus, ou o teu sangue fica tipo um genérico, caso... Não. O que Ele quer te sacrificar por uma causa é porque você precisa entender que existem pessoas, lugares, vilarejos, povoados, cidades, nações, que precisam que alguém tenha coragem de sacrificar a sua própria vida para viver a vida de Cristo. Gil, o que isso significa? Significa abrir mão dos seus próprios sonhos para entrar dentro daquilo que Deus está sonhando. Abrir mão dos seus próprios projetos para entrar naquilo que Deus está projetando nesse ano.
Alguém está entendendo? Está fazendo sentido isso? Você está entendendo? É pessoas que vão ter coragem de dizer: Deus, eu faço uma aliança contigo. Não tem a ver com a minha salvação, não tem a ver em ser salvo, tem a ver sobre o que o Senhor está desejando fazer no bairro onde eu moro. Eu quero me aliançar com isso, eu quero me compromissar com isso, ao ponto de, se for preciso, dar a minha própria vida para que aquilo que o Senhor deseja fazer se cumpra nesse lugar. Alguém acredita nisso? Aí a pergunta que não quer calar, e eu gostaria que você perguntasse isso a quem está do seu lado. Se você puder, diga para ele assim: aí ele pode contar contigo. Gil, mas isso é uma mensagem muito radical. Não, querido, é a Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 16. Pode colocar aqui para mim, por favor? Você sabe quando o piano chega é hora de terminar, né? Romanos 10, 16. Você pode ler comigo? Por favor. No 3. 1, 2, 3. Tá ruim, não tá? Pode melhorar, amém? 1, 2. Mateus, desculpa, Mateus. Eu que me perdi aqui. 16. No 3, 1, 2, 3. Gente, só me responda, por favor. Esse contexto aí, esse cenário, é quando Jesus está enviando os seus discípulos na missão. Separa e envia na missão. Jesus então entra no versículo 16 dizendo: eu os estou enviando. Como o quê, gente? Como ovelhas ao meio de quem? De quê? Por favor, diga para mim o que o lobo faz com a ovelha. Quem está enviando mesmo é o Satanás, só pode. Não? Tem certeza? Quem está enviando é quem? E Jesus está enviando os discípulos para onde, gente? Oi? Não, pode ser melhor, fica com medo não. E o lobo mau faz o que mesmo? Romanos capítulo 8. Vale a pena a leitura do 33. Romanos 8, 33 em diante, até o final. Vamos no 3, seguir essa leitura junto? 1, 2, 3. Quem? É Deus. Foi Cristo Jesus. Do amor de Cristo. Calma aí, rapidinho. Por amor de ti, enfrentamos a morte. Somos considerados como destinadas a um mananciais de águas tranquilas. É isso? Aonde mesmo? 37. Pois estou Você pode dar um grito de glória a Jesus aí? Se coloque de pé comigo. Olhe para quem está próximo a você e diga assim: Jesus está bem te amadurecendo.
Para ficar melhor, fala assim para ele está te engordando igual um porquinho. Quem está sentindo que isso é verdade, irmão? Eu entrei para academia, irmão, essa semana. Ele está te preparando, amém, irmãos? E por favor, não temos tempo, mas se eu abrisse aqui a oportunidade para você interagir comigo, eu perguntasse para você, se você tivesse superpoderes no conceito que Jesus possuía, o poder do Espírito, de olhar para alguém que está há 4 dias morto e gritar o nome do morto e o morto sair lá de dentro vivo, de poder olhar para qualquer enfermidade, mandar ela se retirar e o paralítico levantar, o surdo voltar a ouvir ou começar a ouvir, o cego voltar a enxergar ou começar a enxergar. Se eu abrisse isso para você e perguntasse para você para onde é que você iria ao acabar essa reunião, eu acredito, irmãos, que nós íamos invadir o Rio de Janeiro em diversas partes. Íamos correr para os hospitais, íamos invadir os morros para pregar para traficante, para os moradores, íamos invadir os presídios. Irmãos, ia ser uma loucura. O que cada um aqui ia apontar, e toda vez que eu pergunto isso para a igreja, eu nunca ouço alguém falando de vários problemas existenciais no nosso dia, nos nossos dias. Sempre veremos alguém apontando um único lugar. Eu ia para tal lugar. Eu ia para os moradores em situação de... Sempre as pessoas apontam uma única coisa. E eu queria que você entendesse isso, que nós não fomos chamados para resolver o problema do mundo. Mas existe, sim, um peso que cai sobre o coração de cada um de forma individual. Que se você tivesse esse poder, você sairia daqui agora correndo e você iria nesse lugar para mudar a realidade desse lugar. E é justamente para esse lugar que Deus está te preparando. É para esse lugar, para essas pessoas que Jesus está formando, que o Espírito está formando você. E eu quero orar com você nessa manhã, pedindo que o Espírito Santo traga clareza diante dos seus olhos. Que você não seja alguém que negligencia o chamado de Deus para a sua vida, mas que você possa corresponder dizendo sim ao que Jesus deseja realizar através da sua vida. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, eu quero orar nesse momento com os meus irmãos. Eu te peço, Espírito Santo, abra os olhos dos meus irmãos, traga clareza diante dos seus olhos. Eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor pegue nas mãos dos meus irmãos e os conduza para o lugar aonde o Senhor deseja tocar através da vida deles. Que o Senhor os conduza a um lugar ou a pessoas, a uma realidade que o Senhor deseja transformar através do poder do Evangelho. Eu oro para que esse peso caia sobre a vida dos meus irmãos, que de agora em diante eles venham se comprometer com aquilo que pesa sobre o seu coração, se comprometer, Senhor, em se desenvolver para terem a vocação necessária para o exercício pleno do ofício. Eu oro para que o coração deles, Senhor, venha queimar e arder diariamente. Jesus, que os olhos voltem a carregar lágrimas, cultivando, Senhor, a palavra do Senhor implantada no seu espírito. Eu oro para que os olhos voltem a andar regados com lágrimas. Eu oro, Jesus, para que a condição financeira também venha a estar inserido dentro do plano perfeito do Senhor, aquilo que o Senhor deseja realizar através da vida dos meus irmãos, porque nós fomos conquistados, como 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, o Senhor estava reconciliando o mundo através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O Senhor operou o ministério e nos confiou a continuidade da obra da reconciliação. Por isso nós queremos ser fiéis a esse ministério. Nós queremos ser fiel ao chamado do Senhor para nós. Nós queremos ir aonde o seu coração deseja ir. Por isso habilita as mãos dos meus irmãos para a batalha.
Eu te peço, habilita os meus irmãos, Senhor, concedendo dons espirituais, ativando dons espirituais, gerando uma fome e uma sede pela sua presença, que à medida que eles cresçam em comer da sua presença, uma nova fome seja gerada. Que à medida que eles venham ir mais fundo, bebendo da fonte da vida, uma nova sede seja gerada, uma sede maior do que a sede de ontem, uma fome maior do que a fome de ontem. Eu oro em nome de Jesus, para que os meus irmãos sejam ativados e venham percorrer os lugares aonde o seu coração deseja ir, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Esse é o mistério que esteve oculto ao longo dos anos. Cristo está em você, Cristo está em você, e esse é o mistério que esteve oculto. Por isso nós te damos graças por isso, e queremos ser a esperança desse tempo, para a glória do nome de Jesus. Se alguém concorda com isso, diga amém em nome de Jesus.